Ô, Getúlio, eu quero fazer um gancho nisso aí que você falou, Getúlio, de muitas vezes você fazer um contato e não ter um segundo interesse, ou não ter um interesse específico em nada, você ter um interesse especificamente na pessoa, em conhecer aquela pessoa, em entender aquela pessoa. Eu queria dar um exemplo aqui da época que eu trabalhava com cimento, e aí eu tinha acabado de chegar na empresa e tinha algumas metas, e de cara assim foi me dada uma meta de aumentar o volume de vendas da fábrica. Trabalhava na área comercial e foi me dito a respeito de um cliente específico. Na verdade, ele não era um cliente, ele queria ser um cliente. Só que a situação era a seguinte: ele trabalhava numa cidade que tinha uma fábrica, que era concorrente da fábrica que eu trabalhava, então a empresa não queria vender para esse cara. Então, durante muitos anos, nenhum consultor de vendas passou lá, né, para visitá-lo, mas eu fui lá, fui visitá-lo e a gente se conheceu. E era um lugar que eu comecei a passar sempre, mesmo não vendendo. Olha só. Mesmo não vendendo. Então era numa cidade que chama Capão Bonito, aqui em São Paulo, né, indo para o sul, né, para o sul aqui de São Paulo. E a gente fez um combinado, que o que que era? Quando eu tivesse volume sobrando, ele compraria. Olha só. Só que eu sempre o visitava da minha rotina, dentro do meu itinerário. Quando eu estivesse na cidade dele, eu o visitava. O tempo passou, eu mudei de negócio, ficamos amigos. Um abraço, Bruno, Bruno do Cimento. Ficamos amigos, a vida andou, eu montei a minha empresa. E aí eu fui visitar um cliente que eu estava tentando prospectar fazia 3 anos. E aí eu cheguei nesse cliente e aí eu perguntei, gente, um cara muito legal, um cara muito bacana, diretor dessa empresa, que é a nossa cliente até hoje. E aí quando eu cheguei, ele me cumprimentou, né? E ele disse, quem está em Deus está sempre feliz. Foi essa a recepção Opa, que eu tive. olha aí. E aí eu perguntei para ele de onde ele era. Aí ele falou para mim assim, eu sou de uma cidadezinha bem pequena, que se chama Capão Bonito. Você nunca deve ter ouvido falar. Eu falei, não, eu tenho um amigo nessa cidade, porque eu visito ela lá há muito tempo. Ele, quem é esse amigo? E aí eu falei que era o Bruno. Esse cara que estava me conhecendo a primeira vez, ele tirou uma foto dele e do Bruno de infância. Eles eram amigos de infância. Nossa, olha E só. aí virou Amigo. o nosso principal cliente. É o nosso principal cliente até hoje, essa empresa. Ele já não está mais lá, ele está num outro negócio agora, né? O Júnior, abraço também. Então, essa visita, esse contato desinteressado, trouxe o maior cliente da minha empresa. Nossa, que bacana, que história, que O Bruno me bacana. conhecia, então assim, eu falei, você pode ter referência lá, porque eu visitei esse cara há anos e sem fazer muito negócio. Então acho que essa coisa do network, principalmente você ter um interesse genuíno nas pessoas, Sim. né, que você se identifica, que você tem a possibilidade de trocar experiências. E essa era a minha ideia com o Bruno. Por que que eu visitava? A gente trocava ideia de mercado, ele me falava como estava, o que estava faltando ali, ou qual era o tipo de produto que tinha naquela região. Trouxe o maior cliente da minha empresa até hoje. Então, acho que é dentro desse gancho aí que eu peguei do que você estava falando, né? No desinteresse ou não ter um segundo interesse, que é importante você sempre fortalecer as relações. Você nunca sabe aonde aquela relação pode te levar e você também não tem que esperar nisso.